Muito boa noite, está começando agora a quinta edição do nosso Fecha Conta. Hoje nós temos um convidado mais que ilustre, mais que especial. Hoje nós vamos ter uma aula de administração pública aí para todo mundo que está na nossa live. Eu tenho a honra hoje de receber Dr. Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista. Vem para cá, meu amigo. Vamos começar o nosso Fecha Conta. Não vamos fechar nada, vamos abrir a conta, né, vereador? Né, prefeito? Por gentileza, sente-se aí, meu prefeitaço. Muito boa noite, meu amigo. Pode tirar a máscara, nós estamos 1 metro e pode, fica à vontade. Maravilha, vamos lá. Grande boa noite, Hernani. Prefeito. Boa noite, meu amigo. Tá funcionando. Tá legal, tá legal? Bacana. Prefeitão de Vargem Grande Paulista. Hoje nós vamos dar uma pincelada, saber tudo o que acontece, porque o nosso programa é Cotia e região. Nós queremos agradecer, em nome da TV Granja Viana, a oportunidade de ter essa fera, que o senhor é uma fera mesmo, em administração. Estou aqui com o DVC do senhor aqui, fantástico, tudo o que acontece, tudo que o senhor fez aí em 4 anos. E detalhe, gente, nunca foi vereador. Vamos contar um pouquinho da história de Dr. Josué Ramos. Como é que começou esse negócio de figura pública aí, prefeito? Boa noite, muito obrigado, é um prazer. Agradeço o convite e compartilhar um pouco da história de Vargem Grande, para que as pessoas também possam conhecer um pouco do Josué Ramos. Eu nasci no interior da Bahia, família de 3 irmãos, morei em Osasco há muito tempo. Fui balconista, office boy, auxiliar de escritório, sargento do Exército. Sargento do EB. Advogado, fiz pós-graduação em Direito Administrativo, fui chefe da Guarda de Osasco, fui secretário de Saúde, secretário de Governo e prefeito de Vargem Grande. O senhor tem uma empresa do ramo imobiliário. Imobiliário, né? Estou há 25 anos no ramo imobiliário. Muito legal. Vamos começar, doutor, dando uma pinceladinha nessa administração. Só que não sabe, todo mundo que almeja a cadeira de número 1 de qualquer cidade, você precisa gostar de gente, você precisa ter uma estrutura adequada para cuidar da população, mas para isso acontecer, você tem que passar aqui pelo nosso Fecha Conta. Vamos falar uma coisa muito legal que eu estive olhando aí na sua bagagem gigantesca que o senhor tem na administração. Maior programa de pavimentação da história de Vargem Grande Paulista. Vi lá as ruas tudo bem pavimentadas, sinalizadas. Como é que aconteceu isso aí? Uma parceria, foi só o municipalizado ou houve parcerias? Foi uma parceria com o governo federal, mas na verdade o investimento é 100% do município. Nós conseguimos um financiamento da Caixa Econômica Federal, a juros subsidiados, e conseguimos implementar aí a pavimentação de 250 ruas, maior pavimentação da história de Vargem Grande Paulista, levando mais dignidade. Uma preocupação que nós tínhamos quando nós assumimos, muitas ruas ainda sem asfalto. Você sabe que a rua de terra, ela tá, além de você ter a questão da manutenção, a saúde, porque muitas crianças, às vezes, questão do pó, problemas de renite, assim por diante, mas o importante é que também se trata de economia. E quando você faz manutenção de rua, vem uma chuva, leva a pedra embora, você tem hora de máquina trabalhando, hora de homem trabalhando, e sempre há necessidade de estar fazendo aquela manutenção. Quando você asfalta, você economiza e aí já resolve de uma vez a situação e valoriza também os imóveis, dá mais dignidade para as famílias, aumenta a autoestima. Então, asfalto também é saúde, é dignidade, é valorização, é mobilidade urbana. É tempo para ir trabalhar. Para ir trabalhar, então melhora demais a vida das pessoas. E nessas estradas aí, inclusive, entra até trechos aí da estrada de Caucaia, e também parceria também na rodovia Bugiro Nacal, aquela fantástica obra. Quem vai lá pro pessoal que vai para Ibiúna, que conhece aquele lá de Vargem Grande, viu aquela mega obra lá na Bugiro Nacal, onde tem o dedinho do senhor também lá, né? Quando nós assumimos, a Bugiro Nacal ainda não havia começado as obras, estava na fase inicial dos projetos, e uma das nossas preocupações era que aquela rodovia não fosse duplicada com o guarda-reio ao meio, onde impediria a locomoção dos moradores de um lado ao outro da rodovia, especialmente o bairro do Mariápolis e o Jardim Margarida. Você lembra que a Bugiro ela acabou sendo dividida ao meio e dificultando as pessoas passarem de um lado ao outro. Nós fizemos uma reunião logo no início do governo com o DR e conseguimos mudar o projeto, transformando não numa rodovia, mas numa avenida humanizada com um novo conceito, com ciclovias, com guias, calçadas e também com lombofaixas e controle de velocidade. Então está na fase final, é uma obra do governo estadual, financiado pelo BIRD, mas que agora trouxe grandes melhorias para a região, inclusive ampliações
do comércio, indústria, geração de emprego naquela região, além da questão da segurança. Uma outra obra de suma importância foi o trecho da estrada de Caucaia, aí sim uma parceria entre a Prefeitura de Cotia. Quero mandar um abraço aqui para o Rogério Franco, que é o prefeito de Cotia, nessa parceria com a Prefeitura de Vargem Grande, pavimentando 14 quilômetros. Desses 14 quilômetros, foram 2,5 km dentro do município de Vargem Grande, que vai do bairro do Tijuco Preto até a Estrada dos Pereiras, 2,5 km, mudando também a característica de mobilidade daquela região, com geração de emprego e renda, tendo em vista que nós temos ali um polo industrial e vários bairros residenciais ali, inclusive condomínios. O polo industrial pertence a Vargem Grande. O polo industrial São José pertence a Vargem Grande Paulista. Com a duplicação agora da Estrada de Caucaia, nós já estamos percebendo o aumento da demanda e procura de imóveis naquele local para a implantação de novas empresas. Fantástico. Queria até mandar um abraço para o número 1 da cidade de Cotia, Rogério Franco, né, em parceria com Vargem Grande, naquela mega obra lá, fantástico, asfaltando de qualidade, iluminado. Ficou legal lá o trecho do Tijuco, nós tivemos lá, eu no sábado estive lá no trecho de Tijuco, ficou bem dividido lá, os comércios, fantástico. Tá de parabéns, prefeito. Luz de LED de ponta a ponta. Ponta né? a ponta, falo do que começo até Caucaia. Eu falo que é importante quando os prefeitos se conversam, é porque Vargem Grande sozinho não teria condições nem em pensar a duplicação daquele trecho, tendo em vista que seria uma obra aí de mais de 12 milhões de reais, e nós não teríamos condições de fazer aquela obra. Só foi possível porque houve essa parceria com a Prefeitura de Cotia. O Rogério teve a sensibilidade junto à Câmara de Vereadores e arcou com o maior custo da obra. Nós entramos só com uma pequena contribuição, mas a obra maior foi custeada com... Imagina se o trecho não fosse de Vargem Grande, não fosse duplicado. Você teria um trecho duplicado até o Tijuco e depois 2,5 km sem duplicação, depois duplicado outro trecho da Estrada de Pereira até Caucaia. Então essa parceria foi de suma importância. Hein, prefeito? Como é aqui na São Camilo, chega ali até Cotia, divisa Grande Aviana, está asfaltado, aí chega Carapicuíba, já começa a buraqueira. Isso é a importância do entendimento e a parceria entre os prefeitos. Exatamente. Queria falar uma coisa aqui de suma importância e dar os parabéns pela primeira faculdade pública, né, na cidade. Em Cotia não tem a primeira faculdade pública, mas Vargem Grande sempre passando na frente, desapercebido, com muito estudo. Me conta um pouquinho dessa faculdade fantástica lá, a faculdade pública da cidade de Vargem Grande. Era uma preocupação, principalmente com a qualificação e profissionalização e qualificação da mão de obra. Vargem Grande, quando eu assumi, tinha uma única escola, que era a Escola de Pedagogia particular. Essa escola, devido a questões financeiras, acabou fechando e nós ficamos sem nenhum ensino superior na cidade. Com isso, nós tivemos uma parceria com o governo do estado, onde nós entramos com espaço, a parte de equipamentos, computadores, profissionais, e o estado disponibilizou o sistema, onde nós estamos hoje com 230 alunos, com 7 turmas, fazendo curso de formação universitária, acompanhado pela USP, pela PUC, professores de excelentíssima qualidade, dando novo conceito na formação universitária. O que nós percebemos é que muitos jovens, eles terminam um curso técnico, ou terminam o curso do ensino médio, e depois ele não tem, às vezes, não consegue vislumbrar a oportunidade em fazer uma universidade pela falta de recurso. Então, pela distância, tem que vir para São Paulo. Agora, foi uma nova oportunidade, pretendemos expandir esses cursos o ano que vem, com novas turmas, e buscando novas parcerias para levar para Vargem Grande os cursos superiores. Foi assim também com os cursos técnicos, com a ETEC, profissionalizante, e vários cursos também de formação junto em parceria com assistentes sociais, com assistência social, cursos rápidos. Foram mais de 4 mil alunos formados nesses 3 anos e meio de cursos rápidos, em diversas áreas, que possibilitou, principalmente agora nessa época de pandemia, ter uma oportunidade de uma segunda fonte de receita, ou às vezes até a primeira, que foram cursos rápidos. Com isso as pessoas, corte e costura, cabeleireiro, panificação, bolos, enfim. Então, com isso, eles acabaram adquirindo essa experiência, estão conseguindo ganhar o seu sustento, dando mais dignidade à sua família. Bom, isso vale enaltecer uma administração pública onde o olhar é voltado para a juventude, onde tem que preparar a juventude para o mercado de trabalho, muito importante. Vargem Grande é uma cidade vizinha nossa aqui, faz divisa com Cotia, São Roque, Itapevi. Itapevi, mas pela Raposo só Cotia e
Isso. Cortando com a Raposo, cortando no meio. Quero dar os parabéns pelo centro expandido que está lá comercial, muito bem sinalizado, muito bem organizado. Parece que quando essa parte de pandemia, antes de começar, a gente pode parecer um centro de São Paulo. Você ia para lá, você vê os comércios todos funcionando, fantástico. O olhar da gestão de administração trazendo o pessoal para consumir e gastar no comércio local. De parabéns, eu fiquei olhando muito isso na nossa visita lá no gabinete do senhor. Uma coisa que eu olhei muito, o comércio funcionando, mesmo agora na época de pandemia, em pleno vapor. Prefeito, como é que nós estamos lá? Aqui em Cotia a gente tem a grande dificuldade também, porque a pandemia pegou todo mundo, todos os administradores aí de calças curtas, e tiveram que se preparar, estudar e achar a melhor forma. Como é que Vargem Grande tá nessa luta de frente com essa guerra invisível, pandemia, na questão da saúde lá? Como é que vocês estão fazendo? Como é que foi a solução que o prefeito encontrou nessa época de crise, dessa doença que veio que ainda vai permanecer com a gente um bom tempo ainda? Como é que é essa convivência em Vargem Grande? Importante dizer que nenhum prefeito estava preparado, até porque não tem manual do Covid. Então, tudo foi vivenciando, foi contando com a experiência de gestão, buscando a sensibilidade na questão da saúde para buscar soluções. E todo dia havia necessidade de fazer um monitoramento, buscando o rumo, se estávamos acertando ou errando. Vargem Grande, nós nos preocupamos na atenção básica e principalmente na média complexidade, porque a média e alta complexidade cabe ao Estado e nós, a atenção básica, atendendo o pronto-socorro, nós duplicamos o número de leitos no pronto-socorro. Nós tínhamos uma escola que estava para ser inaugurada, que já inauguramos, mas nós separamos uma ala dessa escola, onde disponibilizamos, se houvesse a necessidade de ampliar a quantidade de leitos, nós disponibilizamos isso, não construímos tendas, até porque nós não tínhamos recursos para isso. Entendemos que, naquele momento, a escola era um excelente local se houvesse a necessidade de montar um hospital de campanha. Compramos todos os equipamentos necessários, lógico que respiradores, todos nós tivemos dificuldades no começo para aquisição, mas pelo menos o básico nós conseguimos manter, se fosse necessário, da ampliação da quantidade de leitos. Graças a Deus, nós conseguimos manter nós dobramos os leitos. O máximo que nós atingimos de ocupação desses leitos foram 30%. E trabalhamos muito na questão da prevenção, do isolamento, da conscientização da população. Quero parabenizar toda a população de Vargem Grande. Aí eu estendo meus agradecimentos às igrejas, aos comércios, que tiveram a sensibilidade em compartilhar conosco essa experiência, em orientar as pessoas para se manter o isolamento. Nós tivemos até agora, graças a Deus, falo graças a Deus, é lógico que eu não queria ter nenhum óbito, mas os números de óbitos em Vargem Grande foram 21 óbitos, estamos aí próximo a 600 casos confirmados. Ainda, lógico, não podemos descuidar. Uma população de quanto? 53 mil habitantes. 53 mil habitantes. Então não podemos descuidar. Estamos agora intensificando a testagem em massa para fazer um diagnóstico mais preciso de quantas pessoas foram contaminadas. Com isso, nós vamos ter um índice mais preciso desses números. Então, aí poderemos também adotar algumas medidas a mais de flexibilização. Estamos acompanhando a flexibilização da região sudoeste, que envolve a região da BR-116. Vargem Grande pertence a 2 consórcios, que é o Cioeste e o Cone Sud, mas em regiões metropolitanas, sub-região metropolitana, nós estamos conectados à região do Cone Sud, que é Tabuão, Imbu, Itapecerica, Vargem Grande, Cotia também. Então, essa ação que foi feita, quero parabenizar aqui os profissionais da saúde, profissionais experientes que não mediram esforços. Nós testamos logo de início também todos os nossos profissionais de saúde periodicamente, era uma preocupação muito grande. Tivemos algumas afastamento de médicos que contraíram o Covid, outros profissionais de saúde, mas conseguimos, graças a Deus até agora, manter pelo menos o equilíbrio dessa doença. Então, ainda não é momento e nem motivo para comemorarmos, porque ainda não ultrapassamos essa fase, estamos ainda na pandemia. Eu me preocupo muito quando a gente muda de fase,
porque as pessoas às vezes têm uma falsa sensação de que as coisas, que a pandemia acabou. Sob controle. E aí começam a abusar com baile, festa, churrasco, jogos, enfim. Então é necessário ainda um policiamento constante no sentido de Mas Vargem Grande está tendo isso, prefeito? De alguns bailes? Sim, infelizmente toda hora sempre aparece uma festa, um churrasco, uma balada. Infelizmente, toda hora a guarda tem que estar agindo, a polícia militar tem que estar agindo. Então, a gente sempre aproveita as oportunidades dos meios de comunicação para pedir que as pessoas ainda não flexibilizem de forma insensata, que as pessoas tenham ainda o cuidado no controle da pandemia. Olha, parabéns. Vamos dar uma pincelada, tem muito assunto para a gente pincelar aqui, eu vou deixar o mais top de todos aqui, na verdade são todos tops, né? Eu queria agora entrar um pouquinho na habitação para falar aí das 100 unidades aí do CDHU que o senhor entregou nessa administração, ainda que ainda não terminou e ainda se finda aí no final do ano, mas uma coisa fantástica aí, dando muita oportunidade às pessoas aí que não têm condição, né, de ter uma moradia digna. Na verdade, nós não entregamos ainda, nós assinamos o termo de convênio com o Estado, já estamos acabando de definir a área e projeto para abrir o processo de inscrição, mas é uma grande conquista, porque já conquistamos, agora falta só construir e entregar à população. Uma preocupação nossa maior até a questão habitacional. Fizemos levantamento, nós temos uma demanda hoje de mais de 4.000 famílias que se enquadra aí na faixa 1, da parte de que poderia adquirir uma residência. E nós sabemos que, infelizmente, os imóveis na região ainda é muito caro. Então, muitas famílias acabam construindo uma casinha no fundo da casa do pai, muitos pagam aluguéis, então isso era uma preocupação. E uma outra coisa que também buscamos desde o início da gestão era a regularização fundiária. São mais de 12.000 imóveis em situações irregulares, às vezes até famílias, às vezes em áreas de risco. Então nós tivemos o cuidado em fazer essa questão da regularização fundiária e já estamos entregando, não entregamos agora por causa da questão da pandemia, tivemos esse atraso da questão do cartório, de registro de imóveis, mas muito em breve estaremos entregando o título de propriedade desses imóveis que se encontravam em situações irregulares. Poxa, que legal. Inclusive o incentivo de impostos atrasados também. Esse é o... Não, esse aí, a situação da regularização era imóveis que a pessoa às vezes adquiriu de uma forma, um loteamento clandestino, um contrato de compra e venda, e agora ele terá o título de propriedade a custo zero, não vai pagar ITBI, não vai pagar custo de imóveis. Isso aí será uma dignidade e também uma segurança jurídica que ele não perderá o seu imóvel. Vou dar um exemplo, nós temos o bairro do Nova Conquista, são 300 moradias, onde as pessoas buscando a falta da opção do imóvel, eles buscavam comprava com todo sacrifício, e depois teve o pedido de reintegração de posse da área. Nós fomos lá, desapropriamos uma área logo no início da gestão de 80.000 metros, em permuta por imposto atrasado do proprietário antigo da área, e com isso estamos mantendo a dignidade dessas 300 famílias. Nós colocamos água, o preço social, energia elétrica em todas as casas a preço social, e agora acabei de pavimentar o bairro inteiro, dando dignidade para as pessoas daquele bairro Nova Conquista. O senhor falou que iam perguntar e perguntaram. A Amanda perguntou sobre o caminhão do lixo. Vamos falar daquele caminhão de lixo lá que aconteceu lá, né, prefeito? Vamos lá. Bom, realmente nós estamos com... Essa semana aqui foi uma semana um pouco conturbada com relação à coleta de lixo na cidade. Infelizmente tivemos um acidente com um caminhão que chocou com um poste. E na sequência tivemos 2 caminhões quebrados. Infelizmente fundiu o motor de um e quebrou o outro. Como é uma frota pequena, nós acabamos... A empresa já substituiu os caminhões, mas como atrasou a coleta devido aos acidentes, acabou tumultuando um pouco, mas já está sendo normalizada. Nas próximas 48 horas estaremos com a coleta de lixo regularizada. Isso acontecendo, né, prefeito? Isso acontece nas melhores famílias. Sim. Veículos quebram, não eu quero deixar aqui também um adendo, porque muitas pessoas às vezes não sabem. No final do ano passado, até o ano passado, o nosso lixo era destinado à Estre, que fica em Itapevi. Mas, em consequência que a Estre acabou fechando para a coleta de lixos domiciliares, nós tivemos que remover esses lixos para a Essência, que fica em Caieiras.
Era 18 quilômetros, passou para 52 quilômetros. Então, essa distância, horário de trânsito, então o caminhão sai daqui, tem que ir Caieiras, tem que se carregar, são vários caminhões carregando lá, há um atraso aí dessa distância, então isso acabou tumultuando um pouco. É um contrato que nós só poderíamos aditar em torno, no máximo, 25%. É lógico que aditamos só a parte da quilometragem. Então, todo esse transtorno também entre o aterro e a coleta e essa distância acabou dificultando um pouco. Mas já foi normalizado isso, logo, logo estará sendo sanada essa questão aí do lixo em Vargem Grande Paulista. Com essa figuraça, prefeito de Vargem Grande, doutor Josué Ramos, dando uma aula para a gente, apresentando as dificuldades da população e trazendo soluções. Toma uma aguinha, prefeito, que agora eu vou falar um pouquinho de SRP, Soluções de Segurança. Você é empresa que precisa de porteiros, vigilantes, seguranças, rondas motorizadas, condomínios e residências, SRP. Quero mandar um abraço aí, Sidney Freitas, meu grande parceirão, há mais de 10 anos no mercado de trabalho, trazendo segurança patrimonial para a sua casa e sua empresa. Terceirização SRP Segurança. Telefone 4148 1228. E falando em administração, vamos falar de solução empresarial Celui LC, administração de condomínios, administração de associações e contabilidade. Celui LC, solução empresarial. Falou em contabilidade? Celui. Falou em administração de condomínios e associações? Celui LC, administração empresarial. Telefone 99998-6257, já está a descrição aqui no link. Não podemos deixar de falar também da Fatan Motos. Quero mandar um abraço para a dona Fátima e o Elton. Falou em moto nova e seminova, melhores taxas que cabem no seu bolso, Fatan Motos. Precisa trocar o óleo rapidinho, passa lá. Precisa de um pneu? Passa na Fatan. Fica lá na Avenida José Barreto, 1825, quilômetro 32. Telefone lá, 4616-0881. Já fala pro Elton que eu já estou autorizando um desconto lá. Você que precisa tocar a sua relação da moto, você que precisa dar um tatinho na sua moto de trabalho, os motoboys, já pode falar lá, o Kinchen lá da TV Grande Adevena falou que tem um descontaço. Então, tá dado o desconto. Viu, dona Fátima? Depois a senhora cobra de mim na próxima conta. Voltamos agora com a nossa grande fera, doutor Josué Ramos. Desde pequeno, o senhor um dia imaginou se colocar em administrar, cuidar de uma cidade com tantos problemas? Porque assim, o pessoal fala, nossa, ser prefeito é status. Ser prefeito é o maior dos problemas do mundo, deduzo eu. Fala aí. Eu falo que ser prefeito é profissão de risco. É profissão de risco. Meu amigo, para quem nasceu no interior da Bahia, 20 quilômetros de estrada de terra para chegar à cidade mais perto, com 13 irmãos e mais... Sonhar em um dia ser prefeito era realmente algo muito distante, né, da onde eu vim, é onde nós chegamos. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu enfrentei muitos desafios, né? Primeiro, sair lá do interior da Bahia e morar com meu tio a troco da comida e da roupa em Osasco. Então, graças a Deus, conseguimos superar vários obstáculos. Quando eu mudei para Vargem Grande, aconteceu um fato muito interessante, que eu acabei... Eu morava em Osasco, ia para Vargem Grande, para o sítio, que tinha uma chacrinha que eu comprei lá em São Roque, na divisa. E eu passava ali para a cidade, e um dia eu falei para minha esposa, eu vou ser prefeito dessa cidade, né? O bom é que minha esposa, quer mandar um abraço aqui para a Sueli Ramos, meus 2 filhos, Danilo e Daniel, minhas netas, né? Já tá já tenho 3 netas, a Ana Lívia, a Maria Luísa e o Lorenzo, né? A mais velha é 7 anos. Então, eu passava ali e falei, eu ia ser prefeito. O bom é que a Sueli era uma pessoa que sempre, quando eu falei para ela que eu ia fazer as coisas, ela sempre acreditou e falou, não, nós vamos fazer e você será. Ainda bem que ela acreditou. Maria Saito, melhor prefeito que Vargem Grande Paulista já teve, Maria Saito. Obrigado, Maria. Abraço. Prefeitão, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu sei que a gente cuidar de população, cuidar de buraco, como é que se dá na cadeira número 1 da cidade, que é uma das cadeiras mais almejadas, mas o pessoal não sabe a dificuldade. Com tudo isso para administrar uma cidade, a família tem que acompanhar, né? Tem que levar os filhos, tem que levar a mulher também, né? E às vezes os filhos sofrem também, né? Porque por mais que você faça, por mais que você se esforce em fazer uma administração correta, sempre nós teremos as adversidades, teremos os adversários, teremos as pessoas às vezes que não compreendem o dia a dia de uma gestão, acham que tudo tem que ser resolvido do dia para a noite. E às vezes a família também sofre, a família
se alegra e sofre também com a administração. Então, muitas vezes as pessoas esquecem que por trás de um prefeito, às vezes eu falo para você que o poder é efêmero, você está numa cadeira de prefeito, você está autoridade. Então, isso passa. Então, as pessoas têm que entender, eu vou continuar sendo Josué de sempre, o pai de família, o corretor, o casado há 36 anos, que tem filhos, tem netos, né? E às vezes as pessoas esquecem isso. Que anda pela cidade de cabeça erguida. Às vezes as pessoas esquecem isso, às vezes ofende, às vezes esquece que você tem ali uma neta que às vezes vem lá perguntar, eu vou falar isso de você, ver o teu filho chorar junto. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais, às vezes, de entender que todos nós somos seres humanos, independente da autoridade que você está representando. Exatamente. Por essas palavras que o nosso grande doutor Josué Ramos falou, vence as vitórias, que são o quê? Construção de UBSs, entrega de uniforme escolar, kit merenda. Esses são os trabalhos aí onde a população, alguns, né, acham que o prefeito não faz por merecer, mas está aí, o prefeito mostra com obras e tratando... Uniforme, 10 anos que nos entregava esse uniforme escolar, nós entregamos. 10 anos nós entregamos, eu faço questão, porque eu lembrava o seguinte, quando eu morava lá no interior, às vezes eu ia para a escola de sandália, né, havaiana, ou às vezes conga, até brinco que era conga, né? Acho que você não chegou a usar conga, não, né? Eu usava o ciborgão, quichute. Quichutão. Né? Rapaz, até para comprar quichute eu não tinha. Tinha um outro que era similar, era o fake, né? Acho que do quichute. Que era redondo, não, era redondo assim, eu não tinha dinheiro, porque quichute era bonitinho, quichute era chique. Você era um garoto rico. Era boy. Então passamos diversas dificuldades. Então eu entendia que você precisaria colocar todas as crianças em condições de igualdade, porque você vê que as crianças às vezes sofrem bullying na escola. Tem criança que tem condições de com tênis de marca, outro não tem condições, tem que ir com chinelo. Aí aquele que tem um pouquinho melhor condições, chega lá, a criança não pode ir, e às vezes há uma discriminação na própria sala de aula. Então, por isso que eu fazia questão que todas as crianças tivessem uniforme. Inclusive, eu dei tênis, meia, camiseta, tudo completo, uniforme completo, que era para colocar todo mundo no mesmo pé de igualdade e um trabalho de inclusão social. Detalhe, 10 anos que não era entregue, o senhor assumiu a responsabilidade da prefeitura entregando. Exatamente, o uniforme. isso. Prefeito, vamos falar agora, vamos dar uma pincelada, a gente falando já de educação. Como é que está aí o salário dos professores lá? Todas as cidades, pequenas, grandes, as megas, nós temos aí o grande problema aí, salários de professores fazendo greve. Como é que está a nossa linda Vargem Grande? Graças a Deus, Vargem Grande, nós temos o privilégio e tem uma equipe de professores fantástica. Nós procuramos a formação e qualificação da mão de obra, fizemos lá um projeto com parceiros da educação, com a empresa que ajudou a custear esse projeto, professor nota 10, então conseguimos fazer uma excelente parceria com todos os professores, e eu tive a grata felicidade de conceder todos os índices de aumento estipulados pelo Fundeb, inclusive esse ano, que jamais imaginaríamos que teríamos uma pandemia. Em janeiro, nós concedemos 12,86 de reajuste para os professores. Portanto, Vargem Grande Paulista é um dos maiores salários da região que nós pagamos, que é pago para os nossos professores. Então, é algo que realmente serve de referência. Poxa, legal. Quando há o incentivo para o funcionário público não há por que estar reclamando da administração. No caso, grandes cidades têm problemas, as soluções se fazem em cima dos problemas. É muito estudo, né, prefeito? É vendo a dificuldade, é buscando formas de lapidar esse grande problema da educação. E a educação lá em Vargem Grande, aqui os tópicos que eu separei são vários tópicos, mas assim, peguei os primordiais. Vamos falar um pouquinho, que eu queria falar com o senhor, uma coisa muito importante que eu vi no seu plano de governo, convênio com as clínicas particulares em especialidades. Eu achei isso aí muito legal, porque não é toda a cidade que consegue, dar um exemplo, contratar um cardiologista, contratar um neurocirurgião, alguma coisa. Então o senhor buscou um convênio com clínicas particulares lá na região, na cidade de Vargem Grande. Quando eu fui secretário de saúde 3 anos e meio, você viu como uma grande experiência. A minha formação é na área do direito, mas quando eu assumi a secretaria, eu falei para os médicos, olha, eu não entendo nada de aplicar injeção. O máximo que eu fiz quando eu era sargento do Exército era fazer uma sutura, era aplicar uma injeção. Fora isso, eu não conhecia nada da área da saúde. Mas o que eu falei para ele é o seguinte, eu conheço de gestão.
Se vocês passarem a demanda de vocês, deixarem que eu possa fazer aquilo que eu sei, que é fazer a gestão e dar o recurso, nós vamos se dar muito bem. E graças a Deus fizemos 3 anos excelentes, 3 anos e meio de excelente gestão de saúde. Inauguramos na época 5 novas unidades de saúde, fizemos grandes parcerias. E agora, quando nós assumimos como prefeito, aquela experiência que nós adquirimos, eu tinha vários sonhos em realizar e melhorar a saúde. E uma das coisas era entender o seguinte: quando eu assumi, nós tínhamos 34 médicos. E o que eu vou te falar aqui não é a realidade só de Vargem Grande, é a realidade no Brasil. Nós tínhamos 34 médicos concursados, e esses médicos concursados não cumpriam a sua carga horária. A primeira coisa que nós fizemos foi implementar a biometria médica sendo filmado. Aqueles médicos que simplesmente iam lá, anotavam o livro de ponto, cumpria a carga horária de 10 horas e recebia por 40 e ia embora, eles não cumpriam o horário que eles deveriam cumprir. Portanto, de 34 médicos me custava uma folha de pagamento de R$550 mil por mês e atendiam 2.700 consultas mês. Portanto, era em torno de R$200 o custo da consulta mês para um médico concursado. Com isso, eu chamei o secretário de saúde e falei: olha, vamos implementar a biometria. Quem gostar, muito bem. Quem não gostar, reduz a sua carga horária, vai cumprir aquilo que realmente está sendo feito. Com isso, nós reduzimos a folha de pagamento de 540, devido a cada um foi lá, fez a adequação do seu horário, que tinha disponibilidade e cumpria. Reduzimos a folha para R$300 mil, portanto, a economia de quase R$250 mil, logo no primeiro mês que nós implementamos. A minha preocupação é que alguns médicos iam pedir demissão, e aconteceu, 5 médicos pediram demissão, alguns ficaram com cara feia, mas eu falei: bom, mandei um projeto de lei para a Câmara. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os vereadores da nossa base, vereadores sempre conosco aí, trabalhando firme e forte. E quando nós mandamos um projeto de lei para a Câmara, criando um programa chamado Aqui Tem Mais Saúde, que é simplesmente dar oportunidade para as clínicas médicas do município disponibilizar-se o seu serviço, que você vai marcar uma consulta. Então, o médico cardiologista vai atender numa clínica particular, ele atende o convênio, atende o particular, e às vezes sobra alguns encaixes que ele pode fazer. Então, combinei com ele. Que o convênio também nem paga lá essas coisas. Não paga lá essas coisas. Aí eu falei: quanto que o convênio te paga? Ele falava: olha, R$55 por consulta. Aí eu falei o seguinte: faz 45? Faço. Então tá bom. Então eu estabeleci uma tabela que todas as especialidades médicas nós pagaríamos R$45 em todas as especialidades. Portanto, nós tínhamos no nosso serviço 12 especialidades médicas concursados, porque era atendido por aqueles médicos concursados. Eu ampliei para 30 especialidades médicas, porque as clínicas particulares contratam, e eu não poderia contratar além daquelas especialidades, porque são concursados. Então, se eu faço um concurso para cardiologista, ele vai atuar naquela área, pediatra, ginecologista e assim por diante. Então, esse pessoal, acabei, quando aumentava a demanda de cardiologia, eu mandava para a clínica particular. Com isso, eu fui reduzindo a minha fila de espera. Hoje, a fila de espera, na maioria das especialidades, com raras exceções, é de 15 a 30 dias. Hoje, o convênio médico, às vezes, leva até muito mais do que isso. Então, conseguimos unir isso. Consequentemente, também, quando nós obrigamos que o médico cumprisse a carga horária, aqueles atendimentos, mesmo com uma quantidade menor de médicos, nós conseguimos aumentar de 2.700 consultas mês para 4.200 consultas mês, com o mesmo quadro de médicos e com uma folha de pagamento de 300 mil. Então, nós eliminamos a fila de espera, tinha fila de espera até de 1 ano. Isso foi em todas as áreas, inclusive fisioterapias e outras áreas que havia também uma demanda. Isso foi um grande programa que está dando muito certo. Então, quando aumentamos a demanda na rede do município, nós remanejamos e disponibilizamos o serviço da rede particular. Parabéns. Olha aqui, incentivando os médicos locais às clínicas particulares. Porque se você for ver, o pessoal acha que vai para a clínica particular, acha que é absurdo de caro e tudo mais. Quando se envolve uma administração de saúde envolvendo clínica particular com o município, é um projeto que dá certo. Está aí a prova, Vargem Grande Paulista mostrando mais uma vez, pela lateral saindo na frente. Parabéns, prefeito. Vale enaltecer. Eu gosto quando a gente traz convidados aqui no nosso programa para falar, pessoas que falam a verdade e provam o que dá
que você consegue fazer e tornar realidade as coisas. Então já vou dando os parabéns para o senhor por alguns contextos que a gente entrou. Tem muita coisa aqui para falar, 1 hora é muito pouco para isso. Não é verdade? Nós ficamos falando ali uma questão que eu vou entrar daqui a pouquinho, estou segurando aqui para falar com vocês, o mais fantástico dos projetos aí, que eu fiquei boca aberta, fui estudar, fui ver aonde foi implantado, que nós vamos já entrar já. Eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre a segurança pública de Vargem Grande, a GCM lá de Vargem Grande, como é que tá, tem plano de carreira lá, o efetivo vai abrir mais concurso, como é que nós estamos lá com a segurança pública lá em Vargem Grande Paulista? Como eu fui da Guarda Municipal de Osasco, eu sempre, e fui sargento também do Exército, sempre me preocupei muito com a questão da segurança. Nós implementamos lá, primeiro, equipamento, trocamos todas as viaturas da Guarda Municipal. Antes era revólver, acabamos trocando por todos os armamentos por pistola. Mudamos a sede da Guarda, que era uma sede locada, levamos para uma sede própria, até para implantar agora o sistema de monitoramento na sede própria. Agora, acabamos de adquirir um drone que está nos ajudando muito na questão do policiamento da cidade. Formação dos nossos guardas, treinamento constante, uma guarda atuante e que realmente tem feito uma grande diferença. É importante salientar também que sempre trabalhando em parceria com a Polícia Militar, eu quero cumprimentar aqui a Polícia Militar, Capitão Evandro, que é o nosso candidato a vice-prefeito agora, estará conosco agora. Vamos falar um pouquinho já do senhor aí. Abraço, nós estávamos com ele agora no Jardim, no Ruth Maria, fazendo uma visita. Então a segurança será também uma preocupação muito grande. Isso foi nesse governo e continuará sendo, se Deus quiser, no próximo. E nada mais do que a gente enaltecer, quero mandar um abraço aí, Polícia Militar do Estado de São Paulo, quero mandar um abraço aí para o comandante de Vargem Grande, Capitão Evandro, que agora pleiteia aí, né, juntamente com o senhor. Espero que Deus abençoe. Comandante Santana, da Guarda Municipal, em nome dele, cumprimentar todos os guardas municipais também. Quero mandar um abraço pessoal lá da Guarda Municipal. Quero mandar também para a minha origem, a segurança viária, os agentes de trânsito lá. Como é que tá o trânsito lá? Nós temos poucos agentes, mas temos também. Mas funciona. Funciona. Quem não sabe, a cada um agente de trânsito para 2.000 moradores. Vou mandar um abraço aí para esse pessoal nobre causa aí, onde a gente vive brigando bastante. Vamos entrar agora num assunto que é fantástico, é destaque aí internacional. Vou falar para o senhor que é destaque internacional, um projeto inovador, uma aula de administração que é o Tarifa Zero. Vamos falar aqui de um projeto de muito estudo, onde o prefeito quebrou muita cabeça, mas trouxe uma coisa que revolucionou cidades, países. Está aqui do ladinho, projetão piloto. Como você pegar um ônibus, como é que o senhor chegou nisso aí? Como é que a gente pega um ônibus e não paga nada, prefeito? Como é que... Me conta essa maravilha, esse milagre aí. Olha, meu amigo, na verdade era um sonho. Como eu te falei no início, eu fui cobrador de ônibus, 14 anos de idade. E às vezes a vida ela vai nos preparando e às vezes não entende por quê. Eu lembro que quando eu era cobrador de ônibus, na aviação Santa Cecília, fazia a estação Largo de Pinheiros, a estação da Luz, a antiga estação da Luz. Eu via que as pessoas, às vezes, chegavam lá e falavam assim, cobrador, eu tinha que optar hoje, ou eu comprava um leite para o meu filho, ou você vai ter que deixar eu por a catraca. E muitos daqueles, às vezes, chegavam assim e falavam assim, olha, nem falava nada, ele ficava envergonhado, ele ficava atrás do ônibus, e na hora que o ônibus parava no ponto, ele saía correndo pelo banco, por trás. E a gente percebia... Eu já fiz muito disso também. Não era porque, às vezes, ele queria ser malandro, não. É porque não tinha condições de pagar um ônibus. E quanto o ônibus afeta hoje a vida das pessoas, principalmente para a empresa. O custo de um empregado, do transporte para um empregador hoje é de torno de 10% a 15% do salário do empregado. Então, um custo muito alto para o empregador. Nós pensamos o quê? Se conseguíssemos um sistema de fazer a tarifa zero, nós estaremos gerando emprego, nós estaremos reduzindo o custo do empregado, do empregador, e o empregado ele deixa de pagar também 6% do seu salário em custo do transporte. Mas a ideia que nos levou principalmente a isso foi que, você sabe que no Brasil, a maioria das cidades brasileiras, como é que funciona o sistema? Ele é tarifado e subsidiado pelo município. O que banca o sistema de transporte municipal, na maioria das cidades, com raras exceções, é a tarifa
e o subsídio que a prefeitura tem que complementar, porque se for cobrar o valor normal do custo operacional da frota, ficaria muito alto para o usuário do serviço. Então, vou dar exemplo. Tem cidade que arca com custo hoje de 50% de subsídio para a empresa de ônibus. A tarifa metade, uma outra metade, quem paga é os cofres municipais. Isso poucas pessoas falam, porque a maioria das pessoas fala assim, mas da onde vai sair o dinheiro para ter tarifa zero? Qual milagre que vai sair? Todo mundo fala assim, mas quem vai pagar a conta somos nós mesmos. No imposto, né? Mas hoje, independente de ser tarifa zero ou não, a maioria dos municípios já paga 50%, já sai do custo do imposto. Na Prefeitura de São Paulo são 3 bilhões por ano do sistema de transporte, só o transporte rodoviário, só os ônibus. Transporte coletivo, 3 bilhões por ano é subsidiado pelo município de São Paulo. Dou só um exemplo. Quantas escolas, quantos hospitais não dá para construir? Então, qual foi a ideia? Bom, primeiro, vamos cortar os custos do lucro do empresário, vamos fazer a gestão da frota. Normalmente é assim, se reduz a quantidade, se diminui a qualidade do sistema de transporte, as pessoas vão usar menos, vai aumentar o custo para o empresário, e aí o empresário chega para o prefeito e fala, ou você aumenta a tarifa do ônibus, ou você me dá mais subsídio, porque eu não consigo manter a frota. E aí você tem que fazer um ou outro, ou sacrifica o usuário diretamente, ou sacrifica os cofres do município, que de uma certa forma, não deixa de ser também do usuário que está bancando. Então, isso tudo é o grande diferencial. Então, o que nós fizemos? Pegamos um conceito de algumas cidades, andamos pesquisando no mundo, várias cidades. Tem cidades, principalmente na Europa, hoje já tem algumas cidades que têm o tarifa zero, mas normalmente custeado 100% pelos cofres municipais. No Brasil, nós temos Maricá, que é um exemplo, mas lá tem o royalties do petróleo, não é o meu caso. Tem a cidade de Agudos, que é uma cidade muito próxima, parecida à população com o número de Vargem Grande, inclusive a nível de arrecadação também. Mas lá eles fizeram a opção em contratar, abrir concurso público para o motorista e os ônibus são da prefeitura. Isso é um problema muito sério, porque você dificulta a eficiência da frota, a manutenção e a substituição do cobrador. Então, eu precisava procurar várias coisas. Fui estudando, quebrando a cabeça. Primeiro, como a gente transformar isso na legalidade. Então, mandamos o projeto de lei para a Câmara, criando tarifa zero. Fizemos um levantamento no município, contratamos uma empresa para ver qual a real demanda, quantos ônibus seria necessário. Nós transportávamos 36 mil passageiros. Com isso, era praticamente insuficiente para bancar todo o custo. Eu teria que arcar com um custo de R$450 mil por mês dos cofres municipais para bancar o subsídio para a empresa de ônibus, mais a tarifa que os usuários iriam pagar. O que nós fizemos? Bom, então faz uma consulta agora, tirando o cobrador de ônibus, tirando o lucro do empresário, tirando custos extras, quanto isso representava se eu tivesse que arcar 100% com o custo, aumentando a frota, tendo em vista que ia ser gratuito, teria que praticamente quase que dobrar a frota, que foi o que nós fizemos. Bom, chegamos à conclusão que ao invés de 450 mil, se eu fizesse gratuito, a prefeitura gastaria 420 mil reais por mês. Bom, licitei, caiu para 390. Menos daquilo, lógico, do que nós já teria que cobrir de subsídio o recurso próprio, que era 450 mil. Então, o que nós fizemos? Economizamos e fornecemos de graça. Mas mesmo assim, nós precisávamos buscar um outro sistema, que era buscar a autossustentabilidade, que esse é o grande gancho. Tarifa zero tem em várias partes do mundo, mas Vargem Grande é a primeira em buscar a autossustentabilidade do sistema de transporte se pagar coletivo. Sozinho. Se pagar sozinho. E aí que foi que surgiu a ideia. Bom, eu cheguei fiz pesquisa com vários empresários, pequenos comerciantes. Cheguei numa lanchonete e perguntei, quantos funcionários você tem? Ele falou, tenho 10. Quanto você gasta de transporte por vale transporte? 250 reais, portanto, R$2.500. Eu falei, se você pagar R$50 para cada funcionário, e o funcionário andar de graça, o filho do funcionário andar de graça, a esposa do funcionário andar de graça, todo mundo andar de graça, sábado, domingo, feriado, não só o horário que ele vem trabalhar, mas o tempo inteiro andar de graça. Falou, prefeito, tá ótimo, eu ainda vou economizar 2 mil e vai ser ótimo, porque vai movimentar o comércio, as pessoas vão circular mais, as pessoas vão andar mais. Com esse conceito, surgiu a ideia de criar uma taxa
de transporte urbano para o empregador. Então, o empregado não paga nada. O empregador, ao invés de pagar o vale transporte, ele paga R$ 39,20. Ah, mas onde chegou essa conta, R$ 39,20? Nós calculamos que tem 12 mil empregados na cidade. Desses 12 mil empregados, fizemos um cálculo e chegamos a esse número de R$ 39,20, que seria autossuficiente para bancar 100% o meu custo operacional do transporte, mesmo sendo gratuito, tendo em vista que nós aumentamos de 36 mil passageiros mês para 120 mil passageiros mês. As pessoas que moravam em bairros mais distantes, Parque do Agreste, Marco Polo, eles não iam para o centro de Vargem Grande, eles consumiam no comércio em Cotia. Hoje eles vão consumir no comércio local, que vai o marido e a mulher e filhos, a R$ 4,50, vamos dizer que fosse a tarifa. Praticamente, se for só mulher e filhos, já é R$ 18 para ir e voltar. Se ele for comprar um liquidificador na lojas da cidade, representa mais de 20% do que ele economizou. Ele compra o ventilador, está como se estivesse ganhando mais de R$18, é quase 20% do valor do ventilador, comprando na cidade, gerando CMS da cidade, ele vai usar o serviço da cidade, vai gerar ISS. Então tem as fontes de receitas indiretas, que é a questão do movimento maior no comércio, a geração de emprego, o incentivo para o empregador contratar a mão de obra local, porque ele não vai contratar funcionários de fora, porque se contratar empregados de fora, ele tem que pagar o vale transporte para ir para outra cidade. Então, aumentou a demanda, inclusive empresas vindo para Vargem Grande, porque ela percebeu que ela estaria economizando de 10% a 15% da sua folha de pagamento com vale transporte. Uma empresa se instalou ali no Jardim Margarida, eu estava conversando com o empresário e falou, olha, minha empresa está vindo para cá, estou gerando 60 empregos, o que me motivou a vir para Vargem Grande é que com o que eu vou economizar com o vale transporte para os meus empregados, eu pago o valor do meu aluguel de um galpão de 1.500 metros. Então foi isso que motivou ele ir para a cidade. Com isso, está aumentando o número de empregos, sem contar a questão do interesse social que isso está gerando. As pessoas estão circulando mais, a empregada doméstica, o profissional liberal, pedreiro, mecânico, que iam ao seu trabalho, ele não tinha um patrão que ajudava a pagar o vale transporte, ele tirava do próprio bolso. Só que isso representava 250 a 300 reais por mês para um profissional liberal. Imagine 2 pessoas por mês economizando 250 a 300 reais por mês, são 600 reais. Ele paga um aluguel, ele paga uma faculdade para o filho, ele paga uma prestação do carro, ele faz uma boa compra no final do mês, melhora a dignidade daquela família. Hoje, as pessoas estão na fila do banco para receber um auxílio provisório do governo federal de 600 reais, que é temporário. E isso aí, o que eu implantei, é algo permanente, que vai ser um complemento na renda dele. Eu falo que quando eu implantei isso em dezembro, Deus iluminou, porque jamais eu imaginei que teríamos uma pandemia. Você não tem noção do que é você ver uma mulher grávida, ou uma pessoa, às vezes, até com dificuldades de locomoção, ele ter que andar 3, 4 quarteirões ou até quilômetros para economizar o valor de uma passagem. O que mais me emocionou foi quando eu entrei no ônibus, a primeira semana que eu implantei o serviço, e uma senhora veio me procurar e falou, prefeito, esse pão e leite que eu estou levando para casa é graças ao que eu economizei com a tarifa zero. Então isso é levar dignidade para a vida das pessoas. Esse é um projeto social. Agora, o que precisa entender também, que você me fez uma pergunta lá no meu gabinete, eu falei o seguinte, o que eu implantei é mudança de conceitos, é quebra de paradigma. O sistema tradicional de transporte hoje, onde o município tem que arcar com o maior custo, e sempre a corda vai estourar para o lado mais fraco, que é o empregado, o usuário que vai pagar a tarifa mais cara, o usuário final, precisa mudar conceitos no seguinte sentido. Ah, mas e o empresário do ônibus, ele vai quebrar? Não, pelo contrário, ele tem que mudar os conceitos. Ele tem que entender, porque o empresário de ônibus, quando ele apresenta uma planilha para o prefeito para estabelecer o valor da tarifa e o valor daquilo que tem que ser subsidiado, é algo que não está muito redondinho. Aqui não fecha a conta, não é isso o programa? É algo que não fecha a conta. Não fecha a conta. Não fecha a conta nunca, porque ele não vai fazer a planilha real, porque ele também não, é imprevisível a quantidade de passageiros. Ele tem uma estimativa, ele não tem previsível a quantidade de transporte que ele vai ter. Mas ali ele já calcula o valor do combustível, a desvalorização do veículo, quanto que ele vai gastar com o empregado. Não importa se ele vai transportar 10
você vai transportar 100, mas ele já calcula aquele valor ali e sempre a conta não vai fechar. Diferentemente, no meu caso, eu pago o aluguel do ônibus com motorista, com combustível, ônibus limpo, com acessibilidade, com no máximo 5 anos de uso, não importa se ele vai transportar 10 ou se ele vai transportar 100. É uma briga hoje entre o transporte alternativo e a empresa de ônibus tradicional, é uma briga, um querendo atravessar na frente do outro, colocando em risco a vida das pessoas. Ele chega no ponto de ônibus, se tiver um cadeirante, ele não pega, porque senão vai perder tempo do próximo ponto. Se não tiver a carteirinha, se não tiver a carteirinha, não pega. Então acabou esse negócio. Então, um novo conceito de transporte. Eu fiz uma entrevista para uma TV francesa, eu até falei para você, e lá me perguntaram o seguinte, e foi discutido esse ponto: o sistema de transporte subsidiado mais o tarifado está fadado nos próximos 10 anos entrar em colapso. Precisa mudar esse conceito. Agora, quando eu contrato a empresa com uma locação do veículo com motorista, ele já tem um número fechado. Quem faz a gestão da frota sou eu. Estamos implantando GPS com aplicativo para o usuário saber a hora que o ônibus vai passar. Se está faltando ônibus na linha, nós vamos acrescentar mais. Se tiver que reduzir, vamos... Agora, por exemplo, na pandemia, eu reduzi 50% toda a frota. Agora, imagina o empresário de ônibus reduzindo 50% a frota, ele continua mantendo alguns custos indiretos e ele vai querer cobrar do prefeito e jogar na tarifa o custo daquele prejuízo dele. E quem vai pagar a conta são os usuários finais e a prefeitura. Então, esse conceito é algo novo, mas que praticamente muitas cidades, muitos prefeitos estão vindo conversar, compartilhar. Eu faço questão de compartilhar as nossas experiências. As soluções. É lógico que sempre tem os ajustes finos a serem feitos. A ideia é que, agora na pandemia, nós tivemos uma questão, a conta não fechou. A conta não fechou. Por quê? Porque eu não ia cobrar a taxa de tarifa do transporte urbano para as empresas, tendo em vista o fechamento da maioria das empresas, a questão da pandemia. Então eu acabei arcando com esse custo, mas era algo previsível na hora da implantação. Mas é algo totalmente sustentável, já percebemos isso. Juntamente também, qual a fonte de renda que vai alimentar esse fundo municipal que nós criamos de transporte? Publicidade nos ônibus, vai para esse fundo municipal de transporte. A taxa que eu instituí do empresário vai para esse fundo municipal. A televisão no ônibus, a publicidade no ônibus, vai para esse fundo municipal. Locações de lojas nos terminais, publicidade nos pontos de ônibus. Tudo isso vai para essa fonte de receita, aonde vai se tornar autossustentável. Eu acredito que o ano que vem, pelos estudos que já fizemos, até o final do ano que vem, nós vamos ter um sistema de transporte em Vargem Grande altamente sustentável, a custo zero para o município. Então é algo inovador, é algo que realmente vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Arrojado, precisa ter coragem para fazer. Confesso que quando eu falei que eu ia fazer o tarifa zero, muitos falaram: prefeito, o pessoal vai querer te matar. Eu falei: bom, alguém vai morrer um dia. E eu não tenho medo, então vamos para cima. Se o problema é esse, porque é um conceito onde muitos prefeitos, engraçado foi assim, né? Eu implantei, no primeiro dia que eu implantei, dia 5 de novembro, tinha uma reunião de todos os prefeitos da região metropolitana, 39 prefeitos reunidos. Foi no Teatro Municipal. Quando eu cheguei lá, só via prefeito me olhando assim: parabéns aí, parabéns. E o parabéns pelo tarifa zero, porque passou uma matéria na Globo, quase 9 minutos lá, falando sobre tarifa zero. Mas eu percebia que no fim eles estavam loucos, era para me dar uma porrada, entendeu? Mas eu falei: bom, o que importa é que a gente tem que ter coragem de ser ousado nas ações. Esse modelo vai servir para todos os municípios? Em que ponto? Dá para o prefeito hoje chegar e falar assim: eu vou implantar o serviço? Vai depender, tem que esperar o time, na hora da troca da concessão. Eu acho que é importante quem assumir já fazer um pré-estudo agora, para saber qual a realidade da sua mobilidade do transporte coletivo. Com isso, ele já traçar um estudo para dizer assim: olha, eu vou conseguir implantar na renovação do contrato. Ao invés de eu fazer uma concessão de um transporte de 10 anos mais 10 anos, para pensar o seguinte: como é que funciona hoje a concessão do transporte coletivo? Normalmente, quando você abre uma concessão, você abre 10 anos mais 10, renova mais 10. Nesses 20 anos, aconteceu muita coisa. A tendência que eu vejo é que os ônibus, eles sejam ônibus ecologicamente corretos, movidos a energia elétrica.
Aí o prefeito vai e faz uma concessão agora, daqui a 20 anos como é que está o sistema de transporte? Mas ele assinou um contrato agora, que ele vai renovar para daqui a 10 anos, mais 10, que é imprevisível. Então, a locação não, eu loquei, não deu, o ônibus deu problema, eu troco o ônibus. Se daqui a 2 anos a frota do ônibus elétrico ficar mais barato, eu até cotei, o meu sonho é ter todos os meus ônibus do município fazendo transporte gratuito com ônibus elétrico. Justamente, que é correto. Ecologia, e economia. Então, é lógico que isso são passos que você vai avançando dia a dia. Mas a gente precisa ter coragem de inovar. Quando eu falei no começo que ser prefeito é profissão de risco, é porque se você tiver medo, não vou fazer. Olha, confesso para você que quando eu fiz uma reunião com o meu secretário e falei, olha, eu vou implantar o tarifa zero. Meu amigo, você precisa ver. Todo mundo, não vai dar certo, como é que pode? Ninguém nunca fez, como é que você vai fazer? Eu falei, por isso que eu vou fazer. Então a gente não pode ter medo de fazer as coisas. Eu acho que os grandes resultados é quando você tem coragem de ousar. Se você fazer as mesmas coisas sempre, que novidade tem? Então eu acho que essa foi a nossa preocupação. Eu sei que estou me estendendo muito aqui na resposta, o tempo já está dando ali, né? Mas como era um assunto fantástico de se falar. Como é um tema muito polêmico, eu procurei sintetizar um pouco aqui a minha fala. Eu sei que é bem interessante esse tema e vai ser amplamente debatido, ainda mais daqui para frente, ainda na retomada da economia, onde as pessoas vão perceber, principalmente o comerciante e os empresários, o quanto isso representa na retomada da economia, o desemprego, a questão de geração de emprego e renda também, a atração de novas empresas para o município para gerar emprego e renda, vai ser algo que os municípios vão pensar. Eu vejo vários prefeitos, inclusive o prefeito de Rondonópolis, a questão dos 20 dias atrás, fez uma reunião dos consórcios de prefeitos na região de Rondonópolis, 8 municípios, e falaram, olha, futuro do transporte coletivo é a tarifa zero. Aí pegaram o Vargem Grande como modelo e colocaram. Serquilho acabou de implantar agora, colocando modelo. Paulínia, o pessoal tiveram aqui também pegando modelos, e várias outras cidades que os prefeitos estão indo lá e seguindo a mesma linha e fazendo esse ajuste fino para que possamos. Eu tenho vontade e sonho um dia de que todos possam chegar igual hoje, igual Luxemburgo. O país de Luxemburgo é um país pequeno, não da Europa, eu acho que não dá para a gente comparar com uma metrópole igual São Paulo, mas se você me perguntar, foi uma pergunta que fizeram para um grande especialista da Rede Globo, o Sérgio Azenberg, que perguntaram para ele o seguinte, mas esse sistema de transporte coletivo gratuito pode ser aplicado numa metrópole igual São Paulo? E a resposta dele foi, é possível. É possível. O que o prefeito fez é algo que é possível ser aplicado em qualquer cidade, pequeno, médio e grande porte. Agora, vai ter que ter o time para a aplicação desse sistema e vai ter que fazer toda a engenharia de estudo, viabilidade, participação. Isso é algo que é inovador e com certeza vai ser viável. E para isso tudo tem que ter coragem, né, prefeito? Não tenha dúvida. Estamos apertados. Queria que o senhor desse aí as considerações finais aí para a gente dar aquele encerramento com chave de ouro, já agradecendo o senhor pela ilustre presença aqui no nosso programa. Uma hora passa muito rápido. Passa rápido. Eu quero te agradecer, né? Parabenizar também pela forma brilhante que você conduz o seu programa. Quero agradecer aqui a toda a direção, em nome de Renato. Renato, não é isso? Renato. Da Luísa, que estão aí na frente. Né? A todos vocês que nos prestigiaram, nos assistindo, compartilhando também esse programa. Que você possa continuar sendo essa liderança da comunicação na nossa região. Fiquei muito feliz em participar, continuo à disposição. Grande abraço à população de Vargem Grande, grande abraço a todas as lideranças da região. Muito obrigado. E aproveitando também, no nosso encerramento, esse é um troféu abençoado pelo padre e a gente entrega para as pessoas que fazem o bem para a população da nossa cidade vizinha. Tamo junto. Agradecendo a vocês que estão na live até esse horário, segurando vocês, pais de família, família do bem. Parabéns, obrigado. Hoje vocês tiveram essa figuraça, doutor Josué Ramos, trazendo tudo de implantação na cidade de Vargem Grande para a benfeitoria da cidade e da população. Quero mandar um beijo para você. Vocês que almejam uma cadeira na Câmara Municipal ou a cadeira número 1 de qualquer cidade que seja, tem que gostar de gente, tem que ter projetos como esse, mas para isso você tem que passar aqui pelo Fecha Conta. Beijo, fui. A UP, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.